Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Esse episódio é a continuação do nosso aniversário de um ano, né? Vamos continuar do episódio 51 em diante. Mas comigo, antes, né? Deixa eu apresentar. Comigo tem o Ah, é. Felipe, investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Obrigado. É, eu tava até largando o microfone aqui, porque, né? Não, é que. Talvez eu vou ficar só de telespectador hoje. Mas é. Aí a gente tá fazendo essa retrospectiva aqui, como diria Emílio Surita. Isso era bom. Então, episódio 51, Bitcoin falhou em manter a assessorabilidade e o caso F2Pool. É um clickbait, tá? Já aviso, esse título é um clickbait, mas a gente explica ele direitinho e mostra como isso era uma questão perigosa. E olha só, né? Dezembro, invernão aqui, a gente coberto de razão, porque usaram mais ou menos as mesmas coisas para rastrear as transações da Samurai depois, né? E deixar um monte de gente. Por causa desse problema, né? Assim, das pools terem acesso e todo mundo ter acesso a uma blockchain pública, a mesma liberdade ou exposição das pessoas coloca a gente numa situação complicada em relação a isso, né? Então a gente teve que mostrar isso, o que aconteceu com a F2Pool e que começou a limitar transações na parte dela, e isso é ruim para o Bitcoin, tá? Não tem essa de tudo É, é bom para o Bitcoin. é um pouco. É bom porque é um passo à frente na questão de como funcionam pools e mineração de Bitcoin, etc, né? Então a gente traz isso, né? Nessa Sim, perspectiva diferente de uma coisa que aconteceu de fato. Então é bom, para não parecer que nós somos sensacionalistas, entendeu? é. Acho que o 52 é um dos episódios mais interessantes. É, Aplicação ao Monero dos 12 aspectos morais de Guilherme Bandeira, né? Então a gente falou disso na entrevista com ele. Ele tinha os 12 aspectos. Eu gastei algumas horas digitando toda a apresentação dele, passando para o papel para que ele fez nos Bitcoinheiros, que ele apresentou slides, redigitei tudo isso e fomos aplicando esses princípios ao Monero, sim. buscando no Monero achar erros. Então, é esse episódio que, como eu falei no episódio anterior, eu acho mais interessante do que o próprio episódio da área Bitcoin, né? Então, acho que aqui tem mais críticas e fundamentadas de onde, do que aconteceu, do que propriamente a abordagem mais superficial que a área Bitcoin preferiu fazer. Esse coisa é bom, cara, porque é um matador de FUD, eu diria, né? Para quem Uhum, às vezes tem um pé atrás com o Monero, por exemplo, né? É bom dar uma olhada. Pelo menos ouça, mais nada. isso. Né? 53. O futuro da resistência, por que o Bitcoin pode ser mais poderoso que um protesto? Putz, Acho isso esse aqui é também um episódio maravilhoso. profundo pra caramba, muito bom, É um dos mais sobre, vistos no YouTube. assim, sobre os verdadeiros motivos de como desfinanciar, né? É. Que é muito mais do que só comprar. Então, Ah, exatamente. E é o que eu falo com todo mundo, né? Você vê nas postagens no Twitter, né? Que você precisa fazer uma segregação, você precisa separar tais estados, você tem que convocar uma manifestação, a gente tem que fazer uma revolta armada. São N falas revolucionárias que não fazem tanto efeito quanto o que a gente propõe nesse episódio faria. Episódio 53, o futuro da resistência. O Bitcoin, o uso do Bitcoin, o uso do Bitcoin, ele é muito mais forte do que qualquer protesto ou revolta armada, seja lá o que você quer fazer. É só você exatamente. olhar, ouvir e entender do que a gente fala. Não é difícil, dá para fazer. Sim. 54 mais um tretas, né? Então pegamos
assuntos relevantes e tudo, e trouxemos que estavam acontecendo na época, discutimos os conceitos e tudo. Então, recomendo que ouçam também. É bem interessante nesse sentido de algo mais pontual, como é o Responde, né? O Bloco Podcast Responde virou isso depois. É. 55, entrevista Cauê Oliveira. Muito uma abordagem interessante, eu diria, né? De Esse alguém cara, que. ele é muito bom quem acompanha ele vê, né, o tanto de análise Sim, que ele faz, né? Porra, indiscutível o quanto que ele é bom sim. nisso, né? E É, os e aspectos não, que ele trouxe foram bons também. não só isso, mas assim, tentei não provocá-lo, mas assim, tentei trazer na discussão o quão é problemático uma blockchain tão aberta, né? O qual ele não vê esse problema, Uhum. mas conversamos, né? Mostramos como esses pontos de vista podem ser diferentes. No maior clima de respeito e amizade, como sempre. Não, tranquilaço, a gente não cria caso com a galera, né? Mas Mas a é gente só. também não se refuta a discordar, né? Assim, Sim, supostamente é uma comunidade que é aberta ao diálogo. E isso é uma das coisas que eu procuro testar bastante. É. falo nada. 56, crise da fungibilidade, Bitcoin na era da censura, levantando questões importantes sobre a fungibilidade da moeda em uma blockchain aberta, que alguns meses depois, né, esse episódio saiu um dia depois de Natal. Frio pra caramba, coberto de razão aqui, de novo, porque essa crise da fungibilidade, né, o caso Samurai bateu nisso aí e um monte de pessoa inocente que só quis um pouco mais de privacidade com CoinJoin tá com Bitcoin marcado a troco de nada, né? Então, tá aí a coisa acontecendo e a gente avisando alguns meses antes. Chato, chato. É. 57, protegendo seus ativos, os riscos do Bitcoin e da Lightning Network, mostrando claramente que não existe solução perfeita É. e mostrando esses riscos de Bitcoin Lightning e falando para as pessoas como é, né? Acho que é importante a gente mostrar que é só fazer isso e resolveu. Não. Tem isso, isso, isso. É um risco, pode ser menor, maior, menor. É isso, é esse episódio. É isso que a gente faz em várias coisas. Esse é um episódio que a gente fez isso nesse tema. Mitigar risco é conhecer a ferramenta, né? Sim. Então, 58, Segwit versus Bitcoin Cash, a história da guerra dos blocos. Levantei tudo sobre essas informações. Eu não conhecia o Bitcoin ainda, fui conhecer alguns meses depois dessa guerra. O Felipe já conhece desde 2012, né? Ele só ah, esconde os Bitcoin dele. até parece. Quem me dera. Mas fomos olhar isso e trazer uma abordagem, a nossa visão, enfim, já com 2017 para 2024 são 7 anos, já com 7 anos aí praticamente de desdobramentos dessa história, né, dessa guerra, do que aconteceu. Sim, é bom para fins históricos, né? De você conhecer mesmo e tal, é interessante. Sim. O 59, Lei das Exchanges Internacionais no Brasil, que muda no seu dia a dia. Foi uma mudança de lei, foi outra aula pesadíssima que a gente fez no curso hoje. Uma aula gigantesca, tem muito conteúdo lá, mostrando todo esse projeto de lei, como ele impacta uma série de coisas no Brasil, né? Já mostrando o quanto a perseguição, quanto a guerra contra a privacidade está aumentando, está escalando. Veja bem, com 5 meses antes, né? As coisas vieram depois, as normativas vieram depois, ou seja, a gente estendendo a mão para que as pessoas possam tomar decisões antes do tempo, né?
E outra, oferecendo meios, né? Coisas que a gente discutiu demais, não só nos cursos, né? Porque foi apresentado isso, mas também na parte premium do Discord, né? Que quem tem acesso é quem é aluno de algum curso que comprou alguma coisa com a gente. Meios de você usar isso a seu favor para você não entrar na vala comum de ficar, porra, morrendo em dinheiro deixado na mesa. Sim. Episódio 60, o Voepa. Cara, uma figura do nosso Esse cara é universo engraçado cripto no demais. Brasil. Era muito engraçado. Vale a pena não só acompanhar os vídeos dele no canal, mas acompanhá-lo no Twitter, cara. Se você segue ele, eventualmente ele vai aparecer em posts dando umas tiradas sensacionais. Vale a pena acompanhar esse cara. É, é bom mesmo. Episódio 61. Bitcoin como ouro digital. Analogia ao potencial maldição. Outro episódio que mostrava bonitinho como pode se desenvolver uma captura regulatória para os estados sem mudar uma linha no protocolo, no programa do Bitcoin. Acho que esse é um Isso. episódio que Não, desculpe, vou falar. esse episódio é para quem quer entender se isso pode se tornar ter uma captura regulatória, enfim, vai ficar em posse dos grandes governos e vocês vão transacionar isso aqui que eu garanto que tem lastro em Bitcoin. Né? A gente corre o risco disso acontecer, sim. Corre, 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 corre. É bom para começar a não é criar FUD, cara, não entendo dessa forma. Mas é você criar uma visão mais crítica acerca daquilo que você usa, né, para guardar dinheiro, por exemplo, como o Bitcoin. E o Bitcoin não é ruim, ele é maravilhoso para você guardar dinheiro, mas quando você entende as nuances e as fronteiras que ele tem, se em algum momento uma delas for cruzada, você consegue ligar o alerta e se defender antes de qualquer coisa acontecer. É mais ou menos isso. É. 62. Desvendando Satoshi, a hipótese de John Nash. John Nash, matemático, criou a teoria dos jogos, né? E prêmio Nobel e tudo. Então é uma teoria mostrando que é possível que tenha sido ele. Né? Tem coisas que levam a se pensar, né? Para quem não conhece, ele é retratado, a vida dele é retratada no filme Uma Mente Brilhante. Então vale a pena dar uma olhada. Mas é uma. Assim, a gente não sabe quem que é, né? Então a gente tem algumas hipóteses e essa é uma hipótese que a gente resolveu trazer aqui. Não sabemos quem é, mas é até melhor que a gente não saiba. Enfim, Sim. hipótese do Hugo, é interessante, pode dar uma olhada. Na verdade, não é minha, é de uma galera aí que acredita, né? Então É texto seu, pô. assim, o texto sim, mas eu corroboro com essa teoria. Tá. Entrevista, episódio 63. O que você sempre sabe de cor. Deixa eu Ricardo, falar. Bitcoin é aqui, projeto rolante, falando da rede de pagamento. Esse episódio foi o turning point para mim. Ali, eu saí É porque desse santo episódio. de casa não faz milagre, né? Eu saí desse episódio, assim, eu converso com o Ricardo até hoje, se tornou um amigo, assim, a gente fica batendo papo no WhatsApp. Desde então, para mim, ele me convenceu que o uso as pontes de recebimento, elas precisam estar todas prontas para ontem. Já está atrasado. Essa que é a verdade. Exatamente. 64, por dentro do Bitcoin, o white paper de Satoshi simplificado. Isso virou aulas de outros conteúdos também. Foi um simplificado menos simplificado que esse episódio, virou outro conteúdo.
Então a gente fala do white paper tentando trazer os conceitos mais básicos, as partes mais fundamentais, menos matemáticas e mais do funcionamento do Bitcoin como conceito geral, né? Tentando E também é bom pro simplificar ao máximo. pessoal. E também é bom o pessoal ver, né? Tanto que foi a ideia quando eu fiz o artigo disso, né? Que tá lá no Substack, que era as pessoas verem a cara do white paper. Por isso que tem muito print nessa coisa. Sim. Porque muita gente fala de Bitcoin, mas não sabe o que é white paper. O que é white paper? Mas o cara nunca viu o white paper, não sabe onde ele acha o white paper. Então eu coloquei isso precisamente para a pessoa ver, olhar e, assim, pelo menos ter esse contato, entende? Sim. Muito bom. Episódio 65, Lorena. Lorena é paraguaia. Bitcoin, educação no Bitcoin. E a gente bateu um papo muito legal sobre alguém que está no Paraguai, né? E principalmente comparando com aquele discurso que as pessoas têm dito no Brasil. Paraguai é uma melhor opção. Vamos para o Paraguai, vamos ter cidadania, assim. É um balde de água fria esse episódio. Cara, não, isso foi muito legal. Ela tem uns projetos muito bons até, eu diria. Sim. Então, assim, recomendo dar uma olhada. Sim. Tem os contatos dela no episódio, né? Então, recomendo que vocês Sim, ela vejam. tem projetos legais e tal. E o Twitter dela tem ficado muito bom. Ela tem postado umas análises até bem boas, né? Eu diria. Esse é um episódio que o Felipe adora, 66, Rede Liquid. Ele adora Rede Liquid. Eu tô Inovação me abrindo. tecnológica ou ameaça à essência do Bitcoin. Eu tô me abrindo a rede Liquid, eu vou eventualmente testar ela em não muito tempo, mas não é a minha praia. Não gosto, não acho legal. Pronto. Não gosta dos conceitos, né? E aí a gente explica todos os conceitos nesse episódio e É, deixa em aberto para que o nosso ouvinte tome a melhor decisão da maneira mais consciente possível, né? Mostramos o que não gostamos, tentamos trazer as coisas que as pessoas gostam e para a pessoa tirar a melhor conclusão possível. corretíssimo. 67, entrevista Seiichi Arata. Cara, eu nem acredito que. Sabe, Júlio Lobo, Seiichi Arata, eu nem acredito que eu entrevistei esses caras, bicho. Tipo, no meu melhor multiverso, sabe? Eu não acredito que eu entrevistei esses caras. É muito É, bom, sabe? Desenvolvimento pessoal, você conversar com pessoas assim. O Seiichi Arata ele tem um estilo completamente diferente do que eu tenho, né? Assim, a minha abordagem é muito mais incisiva, direta, e eu brinco que ele parece água ensinando, ele flui, né? E eu chego dando uma eu. retada, sabe? Não, tá Não, errado, e então, é pau, tá legal. ligado? Foi legal a forma como ele, né, conseguiu Sim, colocar isso, né? É muito legal ele falando. É bom olhar, é bom sim. ouvir, na verdade, né? Sim, e não só, né? Aí ele conta a história do Bitcoin, enfim, de uma série de coisas assim, mas é muito divertido, é muito gostoso ouvir ele falar, cara. Você termina a entrevista todo zen, legal. Você não tenha. É muito bom, vale a pena. É. 68, um food comum, né? Auditoria do Monero. Então, aquela coisa, o Monero não é auditável. Tá aí um É. episódio todo mostrando que é e como é auditável, né? E como se faz, uma série de coisas assim. Episódio muito completinho nesse sentido, né? Esse é um episódio mais curto. Foi quando a gente começou a testar os episódios mais curtos, né? Foi logo no É. começo, assim. Foi a Rede Líquido e depois a gente foi para esse. Não, e assim, esse episódio é bom porque a gente fala, né, o que já tem, né, num vídeo lá no Cripto TV também, onde eu Uhum. mostro, né, uma auditoria de Monero, como que deve ser feita, conceitos que a pessoa precisa saber, né, envolve mais do que pura e unicamente você entrar na Block Explorer e querer achar coisas, entendeu? É um pouco mais complexo que isso, mas Sim. ainda assim tá valendo. Episódio 69, entrevista a Avelino Morgante. Cara, esse cara me Isso fez aí foi mudar a doido. visão sobre metais, e aqui eu tô falando isso pegando a moedinha de
uma onça de prata de Bitcoin que eu comprei lá dele. Ah, e é muito interessante, cara. Essa entrevista, ela tem 1h12. A gente ficou quase duas, acho que mais de 2h30, porque a gente terminou e ficou conversando mais de 1 hora, coisas que E, seriam completamente impublicáveis. e é isso que é o lance, né, cara? Porque o impublicável fez uma. Cara, fez uma diferença na minha vida que tem coisas que até Sim, hoje eu sim, ouço ele falando e eu lembro, eu falo, pô, o Avelino falou esse negócio, e aí eu vou e faço, sabe? sim, Cara, o cara ganhou meu respeito. sim. Ah, assim, às vezes a gente não tem muito tempo, a gente tá em gravação, a gente não tem, né? Mas geralmente essas últimas entrevistas a gente acaba conversando um pouco mais com as pessoas. E duas me marcaram muito, é Júlio Lobo e Avelino Morgante, cara. Sim. Eu finalizei a entrevista com o Avelino e falei, cara, mudou coisa. E o Ricardo também, né? O Ricardo também foram coisas que mudaram, coisas que mudam meio que na essência da gente, assim. Esse foi uma delas. Vale a pena, a entrevista é sensacional, mas a conversa é coisa que eu levarei para o túmulo, sabe? É. Anotarei lá ainda, nas CIDs de outro mundo. Aí, episódio 70, a essência de liberdade, como a ausência de coerção eleva nações. Então, um episódio que mostra como você não ter intervenção estatal colabora para que o país seja mais livre, mais rico, consequentemente, e elevar o padrão de vida de todo mundo. Um episódio muito importante, eu diria, né? Um registro muito É, é, importante. é bom para talvez facilitar o entendimento, né, de pautas futuramente libertárias. Não é um episódio que vai te transformar, mas ele pode trazer, né, algumas ideias que vão pautar decisões acerca, né, do ponto de vista seu no futuro. Sim. 7.1, Bloco Podcast Responde. Mudamos o Tretas, botamos a participação de vocês, né? As perguntas, mandando. Cada uma tem um tema, né, diferente, a gente responde todo mundo. Todo mundo a gente responde, a gente faz questão. É. Então é uma coisa bem interessante. Eu acho que é o quadro favorito, porque eu sinto que eu realmente estou conversando com as pessoas, né? Pô, é muito bom. É. Cara, e assim, mande perguntas para a gente. A Sim, gente sempre pergunta, oh, posso botar no Bloco Podcast? No sim. Bloco Podcast Responde, né? E aí, cara, fica muito bom porque são as ideias de vocês, É sabe? que às São as vezes perguntas de vocês e a gente traz, sei lá, eu gosto. Às vezes a gente faz um post e aí o cara faz a pergunta. Cara, para responder escrito é uma coisa mais elaborada, então vai demandar um tempo. Aí eu peço sempre autorização. Eu posso responder no bloco podcast? Eu te marco. E a gente marca depois. O cara, beleza. Aí eu vou lá, faço tal, responde, marco e aí, legal, pô, esclareceu mesmo. Ou aí continua com uma dúvida, vai pro Discord, a gente conversa. Então é bem interessante. É. 72. Como eu implementaria o recebimento de criptomoedas no meu negócio? Cara, você tem um negócio, qualquer, quer receber criptomoedas, Bitcoin que seja, tá, não sei o quê, esse episódio é para você. Esse é o seu racional. Esse é o passo a passo conceitual para você lidar com um mercado multicambial. Ó, lembro do termo até hoje. Então, eu sou, como é que é a palavra? Suspeito para falar isso, mas isso é a chave da liberdade. Hum, Você quer ser livre com Bitcoin? Você quer ser livre? Entenda como que funciona isso no episódio 72. Implementar o recebimento de cripto no seu negócio. Por quê? Quando você faz isso, você não necessita mais das rampas de acesso. Rampa de acesso a qual pode ser regulamentada pelo governo. Então, você fica pro lado da liberdade. É importante, tem que ouvir e entender. sim. 73, um bloco podcast responde. 2, então,
demos continuidade, foi algo que realmente eu acho que é uma questão de nome das tretas, enfim, é uma coisa meio negativa, a gente postou para um positivo, com uma interação mais próxima. Realmente aí o quadro funcionou, tivemos e temos uma boa audiência em relação a isso. Bloco Podcast Responde é muito bom. Estou subindo a página aqui, desculpe. Maximalistas versus realidade mentiram para você sobre as taxas de transação. E aí é uma longa coisa mostrando, um longo episódio mostrando como o modelo atual do Bitcoin vai levar a taxas de transação cada vez mais especulativas, dependendo da situação, e que não é uma coisa pontual, né? E pode ser impeditivo de transação dependendo do seu gerenciamento de valores em cada conta. Então é importante se pensar nisso, e a coisa já estava sustentada há mais de um ano, essa alteração de preço, né? Exatamente. É bom ouvir as perspectivas que estão nesse episódio. Não é um dos que eu mais compartilho, né? Mas é bom porque é cheio de sensatez. Sim. 75, entrevistamos Alan Schramm. Uma pena que a gente entrevistou ele uma semana antes do lançamento do The Pix, e ele fez parte, porque senão a gente teria levado essa entrevista por um outro lado, talvez. Mas fica aqui o convite, se quiser vir falar sobre The Pix, estamos aí de porta aberta para isso. E eu vou te falar, a conversa com o Alan também foi muito boa, tá? Porque Sim. Ele trouxe um negócio que eu até comecei a ler, que é aquele artigo do Nick Szabo de a escalabilidade social do Bitcoin, essas coisas assim, esqueci o nome dele. Mas muito interessante, muito interessante. Ele trouxe algumas teses bem boas, né? Sim. Não tô falando que a entrevista foi ruim, só tô falando que se tivesse isso acontecido, a gente poderia ter mencionado pelo menos essa questão. 76, para além da ideologia, a essência moral do Bitcoin desvendada. Então a gente pensou na situação da moral superior com Gui Bandeira, conversamos e tal, e trouxemos uma abordagem pensando na moralidade, né? O que faz um certo sentido se pensar, né? Hoje a gente vendo pessoas que estão com bitcoins marcados e potencialmente associadas como criminosas, né? À beira de ser isso. Uma ferramenta moralmente superior não deveria permitir que isso aconteça. Então talvez nós estejamos diante de uma ferramenta amoral que pode ser usada por um ente com moral inferior e as pessoas serem prejudicadas com isso, né? Então eu acho que talvez esse novelo ainda esteja fechando e eventualmente talvez venha um outro episódio para bater a tecla nisso, né? Você fala, é isso aí. Esse trem é bom, a gente sempre fala disso, né, da amoralidade do Bitcoin, que querendo ou não, cara, se for olhar é igual a televisão é moral ou amoral? Não sei lá. 77, entrevistamos João Pedro Belo, ele se tornou um especialista em inscriptions e ordinals, é aquele cara que Scripton e Ordinals é aquilo que você odeia quando você vai transacionar e tá com a taxa elevada. Tem sido culpa dele no último ano, mas ele é especialista nisso, trouxe uma série de perspectivas interessantes pra gente, do que é possível ser feito, do que não é possível, de como está o mercado em relação a isso. É uma radiografia muito interessante desse momento na história. Exatamente. 78, Bloco Podcast Responde, terceira edição, então já sabem como ele funciona. 79, preferências, preços e liberdade, porque a teoria subjetiva de valor supera Marx, com a teoria de mais-valia do trabalho. Então a gente faz uma discussão um pouco mais filosófica, econômica, Conceitual, eu diria. massacrando Marx e mostrando o quanto ele está errado.
Coitado, o Max deve virar no túmulo, de tanto que a gente, Eu acho né? interessante, cara, como a gente percebe que em certas situações econômicas, né, ou políticas, não é a questão de estar certo, nem de ser mais eficiente. É a questão de ter a melhor propaganda e empurrar isso goela abaixo das pessoas, né? Pode ser, né, cara? Não. 80. Entrevista. Paulo Giacomelli, da Alvear Arquitetura. Ele é um arquiteto especializado em arquitetura clássica e o que isso tem a ver. Maravilhosas, por sinal, as casas que esse cara Maravilhosas, faz. Eu maravilhosas. achei que ele ia me dar uma no final do podcast, né? Mas não foi o caso. Mas é um cara que vale a pena a conversa para entender o porquê, as questões políticas, por que politizaram isso, por que hoje a gente vive em caixas de sapato e como o Bitcoin se envolve tudo nisso. Assim, a parte do Bitcoin é um pouquinho surpreendente, então eu vou deixar para vocês ouvirem que é melhor. Não vou estragar isso não. 81, o Bloco Podcast responde 4, né? Já sabem como funciona o formato. Lembre-se, se tem perguntas, deixem perguntas, enviem perguntas para a gente no Discord. 82, como oferta e demanda governam o mundo, o sistema de preços. Então, mostrando que sistema de preços não é só um medidor de inflação, né? Quando um aumento de preço repentino não necessariamente mostra uma inflação, e sim, às vezes, uma escassez momentânea. Se a gente tivesse num padrão Bitcoin com um sistema fechado, com um número definido de moedas, a gente ia perceber isso, né? Ia ter aumento de preço do mesmo jeito, e esse episódio desenrola e mostra se desenrolando como isso é possível acontecer. Ah, só um adendo acerca do 8.2, né? Oferta e demanda. Tem muita gente ainda que não entende oferta e demanda. Ah, Tem é. muita gente ainda que, assim, tem dúvidas acerca de oferta e demanda e não sabe, né, que as coisas têm seu valor por causa da oferta e da demanda, né? Exatamente. Então, moedas que seja do mundo, commodity, tudo isso tem a ver com oferta e demanda. Existem, obviamente, manipulações? É claro que existe. Isso vai mascarar preços. Mas nada mais é do que oferta e demanda no fim das contas. Sim. 83, entrevista Caio Leta. Esse aí é um episódio muito especial, porque o Felipe ganhou um prêmio. Não vou Pô, dizer esse foi qual prêmio que legal. é. Vai ter que assistir. Mas comentem. Qual é o prêmio? É, Pode botar aqui se você embaixo no descobrir qual que é o prêmio, por favor, comente. mente aqui. 84. Além do lucro, desvendando o valor real do plano de saúde, esse episódio discute por que é uma estupidez da sua parte pensar que o plano de saúde tem lucro com que você paga, então por isso é melhor você guardar esse dinheiro para gastar com saúde quando você precisar, tá? Isso é uma estupidez. Esse episódio passa 38 minutos explicando o porquê disso. E outra, ele é um link direto com o Risco da Ruína, o outro episódio que a gente já Exato, falou para trás. exatamente, bem lembrado. 85. Entrevista com Marcelo Otreta Paz. Então, cara, é impressionante, é muito boa essa entrevista. Vale a pena muito ouvir essa entrevista. Tem coisas engraçadíssimas, tem questões muito boas levantadas. Vale a pena. Cara, Mostrando as principais tretas que ele também se mete. o Marcelo Paes é um cara muito bom de trocar ideia, muito bom mesmo. E Sim. aí eu sugiro. 86. Privacidade sob ataque, como o Estado controla sua liberdade, já mostrando como a privacidade está se fechando, como o cerco à privacidade está se fechando, né? É importante a gente deixar registros sobre o conceito de privacidade, porque essa, entre aspas, nova língua vai mudar isso e vai colocar isso rapidamente em uma questão criminosa, sabe? Do tipo, as pessoas vão ser, não, eu quero minha privacidade. Por que você quer? Você está escondendo? Você está devendo? Entendeu? A coisa tá arrumando por aí e vai ser assim, e daqui a pouco o conceito da palavra privacidade vai ser mudado, tá? Vai ser muito atrelado à criminalidade.
Sim. 87. Musk versus Moraes, o case de liberdade da década. Esse episódio foi feito assim às pressas, a coisa aconteceu num dia, a gente gravou no outro. E foi pesado, né? O Musk foi para cima do ministro Alexandre de Moraes e a coisa escalou, né? O desfecho disso está escalando para o governo norte-americano, pedindo esclarecimentos, enfim, quais contas que são bloqueadas, por que são bloqueadas, a que pedido do juiz, enfim, e a coisa. O bicho tá pegando. Tá até hoje, né? Nem fala, e assim, o trem complicado, né, cara? Talvez serve para o povo ver que, né, a situação aqui não é tão amigável quanto parece, né? Então, Sim. Episódio 88, dinheiro indistinguível, papel crucial da fungibilidade na economia. Esse episódio é um exercício que uma live do Diego Collin, Seiichi Arata e Deni Torres fizeram. E o Seiichi Arata propôs um exercício, era fazer 3 temas e tentar explicar eles melhores, enfim, era uma coisa de desenvolvimento pessoal. Eu falei, beleza. E ele já tinha, a gente já tinha divergido num conceito fungibilidade, eu e o Seiichi Arata, e eu trouxe aqui o conceito, fazendo a distinção do conceito jurídico de fungibilidade, do conceito econômico de fungibilidade, aprofundando isso e mostrando a importância desse conceito para a economia, para um bom dinheiro, né? Então, se fungibilidade é. você, se você tem dúvidas quando a gente criticar, falar assim, a fungibilidade do Bitcoin está ficando ruim, está piorando, não sei o quê, venha nesse episódio. Se ficar com dúvidas ou não entender o porquê que a gente está falando isso, nesse episódio explica-se porquê. Acho muito bem, né? Episódio 88, não É. perca. 89. Conceitos básicos de privacidade com criptomoedas, né? Aí a gente expande a coisa um pouco além para o Bitcoin e pensando nessa guerra de indivíduo contra Estado, um Estado querendo saber de tudo da sua vida. Então esse é um episódio que explora bastante isso, né? E como você conseguir ter privacidade. Esse Basicão, é um né? episódio que também virou o curso, né? Aí numa forma muito mais avançada, né? Podendo adentrar bem em temas mais Não tem delicados, por jeito, assim. né? As aulas do curso, elas sempre são mais longas, né? Tem vídeo, Sim, tem slide, tem mais detalhes. Não estou falando isso para vender para você, não. Mas caso queira, por favor, link na descrição. dá pra gente. No curso a gente consegue colocar, olha, essa aqui é uma corretora sem KYC, você usa assim, 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 assado, demonstrar isso. Mas eu não lembro qual que foi o episódio específico, mas teve um episódio que a gente gravou, né? Que era temática que virou aula. E Uhum. também teve episódio aqui no Bloco Podcast. Eu lembro que eu até comentei isso com você, que no final a gente, pô, cara, gravamos em 45 minutos esse tema. Sendo que, tipo assim, a aula deu 4 horas de aula, sei lá, deu 3 horas. Uma Foi. coisa absurda. Sim, Eu não sim, lembro qual que foi, sabe? Mas sim. não tem jeito, né? Então assim, tem essa discrepância no aprofundamento de conteúdo, né? Sim. 90, Bloco Podcast responde 5, né? Mesma coisa. Mande sua pergunta. 91, a guerra contra a privacidade alcança o Bitcoin, caso Samurai Wallet. Enfim, tem uma série de situações aí que a gente explica, linka com os episódios anteriores, onde a gente avisou. E, infelizmente, era uma tragédia anunciada. A Samurai Wallet é uma maravilha, sempre foi uma pena que o desenvolvedor foi preso. A gente, claro, que se eu sinto por Solidariza, é ele, claro, não é queremos uma que pena, né? alguém que faça uma ferramenta seja preso, não é essa a questão. Ninguém está feliz com isso, tá? Ninguém está aqui, tô rindo da desgraça. Mas que foi avisado, tá? E A gente está explicamos os trazendo, motivos. e a gente está exatamente trazendo isso para que você entenda melhor a situação, o que aconteceu, como que aconteceu, e muita lição para você se prevenir para isso no futuro. Sim. 92, Liberdade, Moeda e Mercado, redescobrindo a sabedoria econômica da Escola de Salamanca. Só rapidamente, Escola de Salamanca é uma das primeiras que falou de liberdade
questão do uso do bom dinheiro, do que é um governante fazer uso ou não de um bom dinheiro. Intelectualmente precursora, alguns séculos antes, a gente está falando de 1600, né, 1500 e poucos, 1600, precursora do que seria a escola austríaca. Assim, ela, infelizmente, é difícil achar as obras e aprofundar no conhecimento, porque a coisa foi tão revolucionária e tão impactante que os nobres da época, teve livros de pessoas que ele comprou, né, os reis e tal, compraram toda a edição e jogaram fora. Entendeu? Porque para esse conhecimento não ser difundido porque falava mal dele. Teve escritor que lançou livro e foi preso, né? Nenhum austríaco foi preso. Então, assim, os caras colocaram uma posição bem contundente em relação ao sistema da época, tá? Então, vale a pena olhar isso com carinho, essa escola. É só assim. Pouca gente fala, né? Históricos, assim, né? É bom olhar. Pouca gente fala. Não, assim, e tem coisas na literatura deles que é interessante, né? Um exemplo. Existem momentos que fazer reserva fracionária é fundamental para a sobrevivência de um governante justo. Ou de uma sociedade justa. E ele explica por quê. E faz sentido. Então, assim, um cara 400 anos atrás está mostrando a importância de reserva fracionária. Para com isso, para. Pois é. Enfim, 93. Instrução Normativa 2180 de 24 da Receita Federal. Saiu quase em primeira mão isso aqui. Acho que foi essa que virou a aula de horas. A gente fez o episódio de 40 minutos. Pode essa ser, foi essa que a gente passou horas gravando. Né? Que a gente foi ponto a ponto. Né? Então essa tentar trazer em primeira mão, né? Exatamente. Só mais uma atualização, mais uma instrução normativa da Receita, falando acerca, né, de criptoativos e como que isso pode afetar seus investimentos. Falamos bastante disso aqui no episódio. É claro que o mais completo é material de aula, de curso, né? 94, xadrez cripto, como a teoria dos jogos define os movimentos no Bitcoin. Então, falando da aplicação, né? A gente falou de John Nash da hipótese, e aí falamos dessa teoria dos jogos e essas tomadas de decisão, como elas se equalizam, né? Ou como elas se mostram acontecendo no meio do universo do Bitcoin, né? Nenhuma equação foi utilizada, podem ficar tranquilos. Né? Não fomos nesse nível, tentamos trazer as coisas mais no conceitual mesmo. 95 é um daqueles episódios que eu prometi fazer naquela aula. Bitcoin na prática, reflexões de um ano gerenciando um Node Lightning. Nossa, Jesus Cristo. Um ano. E aí é um episódio muito interessante, principalmente para aqueles que acham... Mas tem um amigo, ele fala para você assim, mas eu quero rodar Lightning com privacidade para fazer meus pagamentos. E o cara fala assim, é só rodar um Node Lightning. Manda esse episódio para ele. Não é tão simples assim. Cara, todo mundo que fala de Node Lightning fala que é um saco. Só um assim, teve discussões lá no Twitter que infelizmente pararam. O cara falou, mas não tem problema, para você usar seu Node para pagamento, não tem problema ele ficar até dias fora do ar. Eu falei, mas você faz pagamento? Ele fora do ar? Aí rolou um silêncio. Porque assim, eu tô pensando em viver no mundo Bitcoin. Dá para viver no mundo Bitcoin você gerenciando o seu Node Lightning? Aí outra... Mas não é barato, não é fácil. Nesse momento da história. Numa dessa também, cara, se você tem canal com um cara que fica com o Node ficando fora de coisa, porra. Exato. Você não mantém isso, entendeu? Exato. 96, títulos públicos, o investimento mentiroso. Isso aí virou aula para tudo quanto é lugar. Isso virou vídeo no YouTube, virou um monte de coisa. Vídeo tirado bastante isso também. Sim. Tem muitos conceitos aí que eu acho que eu também vou revisitar, né? Assim, talvez valha um episódio o que é a Selic, o que é né, taxa de juros, enfim, porque ele é um pouco denso nesse sentido. Então você já tem que estar por dentro dessas coisas para poder entender por que esse investimento é mentiroso. É verdade. Né?
97, soberania com o segundo passaporte, o problema que o Bitcoin não resolve, né? Recentemente houve uma crítica até do Amoedo falando, segundo passaporte é ilusão. Eu falei, depende, se o segundo passaporte foi uma porcaria, né? Aí mostrando, nesse episódio mostra por que ter o segundo passaporte e como pensar para escolher um passaporte que seja realmente relevante, né? Não adianta nada você ter um passaporte paraguaio comparado ao brasileiro. Não te Não. coloca num patamar superior Não, de top. Eu tenho um acesso e passaporte para de... ir para Namíbia. Vale a É, pena? mas assim, se você tem um espaço Schengen, uma situação assim, a coisa já muda de figura, né? É. 98. Desinvestir é apenas poupar o engodo do consumo que escondem de você. Então é aquela básica, né? Levando aquela coisa da importância da moeda circulante do Bitcoin, é justamente em cima da enorme tributação do consumo, né? O ICMS, enfim, será a maior fonte de arrecadação do Estado, né? Então é uma fonte, uma hora de você olhar isso, né? Entender que o consumo e dizer que só comprar Bitcoin e guardar, você está desinvestindo, estão faltando com a verdade com você, né? Exatamente. A nova pauta, né? Da mesma forma como a gente começou lá contra os maximalistas, né? Agora a gente está na pauta de mostrar para as pessoas que o desinvestimento ele é mais sobre criar uma economia circular, onde você pode pagar as coisas em Bitcoin, onde você opta por necessariamente fazer esse tipo de pagamento em detrimento de usar a moeda fiduciária do que você ficar nessa vibe aí de não, eu só acumulo, o Bitcoin não se vende, e achar que você faz alguma coisa contra o Estado, que você desinveste, que você desfinancia do sistema satânico, cara, nada disso. Você até ajuda, tá? Beleza. É, Mas para fazer diferença mesmo, para de usar moeda fiduciária, você consegue? Não? Então trabalha para começar a conseguir. sim. E tem muito Bom, mais critério falado nesse episódio, né? Enfim. agora vão ser 4 episódios que podem não sair nessa ordem. Por quê? Porque eles ainda não saíram pra gente que tá gravando. Só que por que eu tô dizendo que eles não podem sair nessa ordem ou qualquer coisa assim? Lembra que eu falei num outro lá que, do Musk, por exemplo, a coisa aconteceu num dia, a gente gravou no outro. Então pode acontecer, mas vão sair esses episódios que eu vou dizer daqui pra frente. Nigéria proíbe P2P. Será que estamos tão longe assim dessa realidade? Comparando questões da Nigéria com a atual política, liberdade econômicas, índices brasileiros. Então é muito interessante esse episódio para ver que parece uma coisa longe, né, uma realidade completamente fora, mas a gente está muito mais próximo do que imagina. Episódio É. 100, especial, entrevista. São quatro? São quatro. Por que 100, quatro? que eu deixo gravado. Tá, não, eu fiz conta errada. Continue, desculpa. Tô Então, viajando. episódio especial número 100, entrevista com o Ricardo, do Bitcoin aqui de novo. Esse episódio, eu creio que é de uma importância política e de uso de Bitcoin, diria quase sem precedentes na história, mostrando como uma cidade que usa o padrão Bitcoin pôde se recuperar mais rápido de uma situação de crise, porque o sinal de doação de dinheiro, de uso, já estava pronto. Então esse é um uso, esse é um case de sucesso que ter apressado o uso de Bitcoin deu sucesso. Então esse, para mim, é um episódio de importância maior do canal, assim, de mostrar que é uma coisa que é possível, né? Isso aí é mesmo. Ah, vai ser bom. Quando Aí sair. tem um bloco podcast 6 já na gatilhado. Responde, né? Bloco podcast responde número 6.
E temos o 102, que é Boomer foi o limite, porque as gerações pós-Boomer estão perdendo a guerra econômica, mostrando por que que seu avô tinha um monte de casa e você mal consegue pagar o aluguel do seu quarto e cozinha, né? Então, Isso aí, cara, eu tava tentando lembrar qual que era esse episódio aí do Boomer que faz a conexão com o do Alvear Arquitetura acerca das casas de sim, Bitcoin, de sim, como que a moeda, o sistema econômico todo afeta isso nas pessoas. sim. E teve o primeiro episódio de um ano do Bloco Podcast, onde a gente fez isso tudo que a gente fez até aqui, até o bloco, até o episódio 50 com o Júlio Lobo. Então é É. isso, né? Se vocês gostaram, por favor, deixe o joinha. E a gente vai usar esses episódios no futuro para, eventualmente, quando alguém perguntar sobre um resumo do Bloco Podcast, é esse. Mas eu acho interessante a gente deixar esse registro. Foi bom esse ano, Felipe? Gostou? Ah, tá bom, cara. Tá bem bom. A audiência tem aumentado bastante, as pessoas têm nos Sim. ouvido, a comunidade tá boa. O pessoal tá conversando demais com a gente, principalmente agora que veio o Discord, né? Parece que a É, interação tá ficando mais forte, eu diria, né? cara, Sei lá. minha parte pessoal é o que me deixa assim, realizado mesmo é pessoas chegarem em mim e dizer, cara, eu não tinha espaço para falar isso e agora eu tenho. Eu não tinha com quem perguntar isso. Eu não, eu tinha essa ideia, mas não conseguia expressar ela, porque se eu falasse era shitcoin, não sei o que, tá, tá, tá. Então, assim, a pessoa poder encontrar um lugar onde essas ideias se alinham melhor e partem a partir daí para discussões, para questionamentos e por uma série de coisas. A pessoa sentir essa liberdade, esse acolhimento é muito bom. É, tá. Tem sido muito bom, tem sido muito legal, tá ficando. Eu acho que a gente deve continuar crescendo, eu acho que até mais do que foi no início, não pelo sentido de crescer que eu tô falando isso, mas pelo sentido de que a gente está atingindo mais pessoas, trazendo a sensatez acerca do que tem que ser visto para mais Uhum. pessoas, ensinando como usar e, porra, até as dúvidas mesmo que a gente tira pra galera, porra, falando no Discord mesmo, em rede social e tudo mais, tem ficado muito bom mesmo. Com certeza. É isso, gostou? Por favor, deixe 5 estrelinhas, deixe joinha no YouTube. Se inscrevam, sigam a gente, né? A gente não morde, né? Eventualmente, quando a gente tiver maior e começar a ter, sei lá, um patrocinador, começar a sortear coisas, né? Receber alguma wallet de presente. Então, estamos aí para servir a nossa comunidade e tentar trazer esse ambiente de diálogo limpo, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.